Hey guys, how are you doing? Meu nome é Wendel, sou professor da Rede Municipal de Ensino e hoje nós estamos iniciando a nossa primeira aula, né, de inglês que está sendo transmitida via TV universitária. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, falando do tema que foi proposto, eu quero dar umas dicas muito importantes que vocês vão utilizar não somente para essa aula hoje, mas enquanto vocês forem estudantes de alguma língua estrangeira. Vocês sabem que para falar inglês ou qualquer outra língua, a gente precisa aprender a falar palavras. É através de vocabulário que a gente vai se comunicar. As palavras são muito importantes. Aí eu quero lembrar que se você ainda não está com o seu caderno, por favor, vá buscá-lo, porque ele vai ser muito utilizado nessa aula. Você pega o seu caderno de inglês, vai reservar de 3 a 5 folhas lá no final do seu caderno para anotar todo o vocabulário, todas as palavras que você aprender nessa aula. Tá? Mas, se você é uma pessoa que gosta mais de tecnologia, não gosta muito de escrever, você também pode anotar no seu smartphone. Pega lá o seu bloco de notas e vai fazendo as anotações. Eu só sugiro que para cada anotação que você fizer, você coloque um título. Então, vamos supor que hoje você esteja aprendendo palavras relacionadas ao corpo humano. Então, você dá um título para aquela nota e todas as palavras você vai anotando com o significado. Mas se você gosta de aprender de forma criativa e mais dinâmica, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse aplicativo que eu vou passar para você. Então, aqui vocês têm 3 etapas do aplicativo. Assim que você for lá no seu Play Store, baixou o aplicativo, ele vai apresentar assim. A primeira parte, essa primeira imagem, é ele vazio, sem nota. A segunda é quando você vai criar um baralho. Como é que ele funciona, esse aplicativo? Ele funciona como se ele fosse baralho e cada carta desse baralho seria uma palavra diferente que você está aprendendo. Então você vai aqui no mais para adicionar uma palavra que você aprendeu. Em seguida, você dá um título para essa nota, para esse baralho. Então, seguindo o mesmo exemplo, você está aprendendo, você está dedicando essa semana a aprender palavras relacionadas ao corpo humano. E aí você viu lá a palavra head, né? Cabeça. Então você vai front, você vai colocar a palavra em inglês. E head, a palavra em português. Quanto mais palavras você colocar nesse vocabulário, né, nesse baralho, mais oportunidades que você vai ter ao longo do dia de treinar essas palavras. Então, nesse aplicativo, durante o dia, ele vai te mostrando as palavras e aí você tem uma porcentagem de acertos e de erros. E com isso você pode avaliar o seu aprendizado. Essa é uma boa condição, um bom aplicativo para você treinar o seu aprendizado e ver como é que está sendo o seu desenvolvimento. Então, pessoal, tanto na aula de matemática quanto na aula de ciências, nós estamos discutindo caminhos e descaminhos nas questões ambientais. Eu dei uma dica para vocês, que é a questão do vocabulário. Esse vocabulário ajuda vocês, né, na hora de aprender a língua. Aqui eu quero dar outra dica. Vocês não são páginas em branco, vocês têm um conhecimento de mundo, vocês sabem do que está acontecendo ao nosso redor. Então, nós vamos utilizar esse conhecimento prévio de vocês, tanto da matemática quanto das ciências, de tudo que nós já vivemos, para discutir a nossa aula hoje. Então, a nossa segunda dica é utilizar o nosso conhecimento prévio. Mais uma dica. Em inglês, nós temos várias palavras que são parecidas com o português. Essas palavras são chamadas de cognatos. Né? Aqui, o título da nossa aula hoje é Conscious Consumption. Conscious Consumption. O que parece essas palavras? Eu tenho certeza que elas te lembram alguma coisa. Conscious. Conscious. Conscious é consciente. E consumption. Consumption é consumo. Então hoje nós vamos aprender com a língua inglesa como é que eu, indivíduo, cidadão, posso utilizar
do meu direito de consumir, mas de forma consciente. Beleza? Nós vamos trabalhar muito com propagandas nessa aula. Então, a propaganda ela tem todo um recurso utilizado, elementos tipográficos que a gente precisa a todo momento levantar para saber como é que eu sei identificar que aquilo é uma propaganda e não uma receita, um texto jornalístico. Vamos ver essa primeira imagem. Environmental and Social Impact of Fast Fashion. Environmental and Social Impact of Fast Fashion. Aqui a gente tem nessa imagem pessoas embaixo de retalhos de roupas, né? A gente tem o título que é Environmental and Social Impact of Fast Fashion. A gente tem palavras aqui que são parecidas com o português? Sim, temos. A gente tem social e a gente tem impact. O que é isso? Lembrando sempre que em inglês não é difícil. Não é tudo invertido. Não, é só um momento que a gente inverte. É só quando a gente tem o adjetivo, ou seja, a característica vem antes do substantivo. Que tipo de impacto que a gente está falando? Impacto social. Então, social impact. Pronto, a gente já matou um pedaço do texto. A gente também tem nesse texto palavras que a gente usa com tanta frequência que elas já passaram a fazer parte, inclusive, do nosso vocabulário. A gente fala isso o tempo todo. Eu vejo uma pessoa e digo, nossa, ele é muito fashion, ou ela é muito fashion. O que eu estou dizendo? Que é uma pessoa que gosta de se vestir bem, que é uma pessoa que é antenada, que sabe de moda, né? Então, fashion está sempre ligada à moda. E fast, a gente sempre usa com comida. Fast food, comida rápida, né? Mas o que quer dizer, então, fast fashion? Fast fashion. É disso que a gente vai falar hoje, dessa indústria da moda, né? E aí eu quero já lembrar vocês que a indústria da moda é a terceira mais poluente no mundo, tá? Esse é um dado importante que a gente vai precisar carregar para essa aula. Então, a gente está falando de como a indústria da moda produz coisas com tanta rapidez, de forma tão exagerada, para que eu e você, consumidor, também utilize desses produtos e consuma de forma desprecavida, de forma descuidada. E quanto mais eu utilizo, mais eu descarto, mais eu poluo, mais eu prejudico o quê? The environment. Environment. Aqui a gente não tem environment, a gente tem environmental. Environmental. Então, que tipo de impacto que a gente está falando? Impacto social e ambiental causado pela fast fashion, por essa indústria da moda. Tranquilo? Beleza? Olha essa imagem. O que te chama a atenção? A gente tem, possivelmente, uma modelo, né? Pela pose que ela está, e sob os pés dessa modelo a gente tem um fardo de roupas. Não é? Então, é uma crítica. Que tipo de crítica? Vamos ver o restante da imagem? Eco Fashion Week. Eco Fashion Week. 60th edition, April 21st, 24th, 2013, Robson Square. Isso, que tipo de texto é? Isso é uma propaganda. Como é que eu sei que é uma propaganda? Pelos recursos que foram utilizados, pelos elementos tipográficos. Olha, a gente tem uma imagem, essa imagem chama muita atenção. A gente tem um texto curto, não é? Agora, qual é o objetivo dessa propaganda? O que ele quer, né, fazer com o leitor, comigo e com você? Ele quer chamar atenção para alguma coisa. Ele quer chamar atenção para esse Eco Fashion Week. Tá vendo como ele é maior? Eco Fashion Week. É um evento, a gente ouve sempre falar São Paulo Fashion Week, New York Fashion Week, Milan Fashion Week. Só que aqui a gente não tem nenhuma cidade. A gente tem Eco Fashion Week, que é um tipo de produto que está sendo mostrado. E nesse caso, são pessoas que produzem moda, mas que apoiam, que suportam, que valorizam
a ecologia ou o meio ambiente. Por isso a gente chama de eco. A gente poderia dizer também eco-friendly ou green-friendly. Isso, green da cor verde mesmo, tá? Eco de ecologia e friendly de amigo. Então, amigos do verde, amigos da ecologia, poderia ser eco-friendly, tá? A gente também tem outras dicas, né, que são dadas aqui, outras informações que são dadas nesse texto. Para auxiliar vocês, eu fiz 3 perguntas para a gente entender melhor quais são as informações que a gente pode entender desse texto. A primeira, deixa eu lembrar vocês uma coisa muito importante. Se eu fizer para vocês uma pergunta, mas você não souber o significado, eu pergunto para vocês, o que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora? E você me responde como, por que você está fazendo agora? Você me respondeu a pergunta? Não. Você quase entendeu toda a estrutura da frase, mas você se perdeu quando por causa dessa palavra, por quê e quando, tá? E o que. Então essas palavras, por quê, quando, o que, quem, qual, elas são extremamente importantes na compreensão da pergunta. Então se você não sabe, por favor, vá lá no Google, vá lá no seu livro, todas essas palavras estão lá no seu livro, tá? Eu vou explicar para vocês algumas delas nesse contexto. Tá legal? Então, what is this advertisement about? What is this advertisement about? E eu quero lembrar que advertisement, a palavra advertisement é propaganda. Eu posso dizer advertisement ou advertisement. Advertisement ou advertisement. Mesma escrita, só a pronúncia que vai ser diferente. Advertisement é uma pronúncia mais britânica. Advertisement é uma pronúncia mais americana. O mais importante de tudo isso é um palavrão, né? Advertisement ou advertisement. Você escolhe qual das duas você quer seguir. Não existe certo e errado. Você pode dizer porta ou porta, tanto faz. Não existe certo ou errado para dizer, é uma questão de sotaque. Aqui também, eu posso dizer advertisement ou advertisement. Agora, se você não quiser usar nenhuma, você pode usar simplesmente ad. Ad significa propaganda e é a forma abreviada. Então, what is this advertisement about? Esse about aqui significa sobre, a respeito. Então, do que se trata esse advertisement? Segunda pergunta. When is the event? When is the event? Essa palavra the, eu digo the, a pronúncia. Mas quando ela estiver próxima a uma vogal, eu digo the. Então, when is the event? When is the event? What is this advertisement about? E a número 3, where is the event? Where is the event? Então, eu tenho what, que significa qual e o que. When, que significa quando. E where, que significa onde. What, when e where. What is this ad about? Eu sempre falo para meus alunos o seguinte, a gente às vezes não tem muita oportunidade de escrever, e escrever é muito legal, porque é uma habilidade que nos ajuda a entender como é que funciona a estrutura da língua. Então eu tenho que escrever para imaginar como eu pelo menos sou muito visual, então quando eu escrevo as palavras, além de memorizar mais, eu estou praticando a estrutura da língua, estou entendendo, aqui primeiro vem isso, depois aquilo. Quando eu simplesmente falo, é muito rápido a comunicação oral, e aí eu não tenho tanta oportunidade de fazer isso, como se eu estivesse colocando um trem de ferro e cada vagão é uma palavra. Eu consigo visualizar melhor.
Por isso eu acho que a habilidade da escrita ela é tão importante. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, se eu te perguntasse qual é o seu nome, né, eu diria Wendell. Respondi a pergunta? Sim. Mas aqui a gente vai responder de forma completa, simplesmente para praticar. Então, my name is Wendell. Tá? Aqui também, então a gente vai utilizar parte da pergunta para fazer a resposta. What is this ad about? Lembrando que about significa sobre, a respeito. Então, this ad is about Eco Fashion Week. This ad is about Eco Fashion Week. A próxima. When is the event? When is the event? The event is on April 21, 24, 2013. Aqui eu poderia praticar um pouquinho mais com vocês os meses do ano, relembrando lá no 6º ano, porque a gente aprende isso lá. Então vamos fazer bem rapidinho, porque aqui é a coisa meio rápida, então não dá tempo de a gente perder muito tempo com isso. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ah, foi muito rápido, ainda não deu. Então volta lá, procura no Google, procura no YouTube, procura em outras plataformas para você pesquisar isso. Inclusive no seu livro tem, tá? E aqui eu quero me prender um pouquinho nessa preposição on. Ela significa, aqui nessa frase, significa em. Eu digo em abril. Mas eu não poderia usar in April? Pode. Então qual que é a diferença? A diferença é muito simples. Quando eu simplesmente falar o mês, in December, in January, in October, eu coloco in, porque eu só coloquei o mês. Quando esse mês vier acompanhado da data, eu preciso colocar on. On April 21, on August 24th, on July 7th, e assim por diante. Entendido? In April, quando só vier o mês. On April 21st, quando vier com a data incluída. Tá bom? Where is the event? The event is in Robson Square. The event is in Robson Square. Eu não sei o que é esse Robson Square. Eu não sei se é uma praça, não sei se é uma galeria, se é um shopping mall, se é uma neighborhood, né? Eu sei que acontece lá, em Robson Square. Respondida a pergunta, a gente está aqui utilizando a preposição in, tá ok? Olha, o Ministério do Meio Ambiente, ele define o consumidor consciente com as seguintes características, como sendo aquele que leva em conta, ao escolher os produtos que compra, o meio ambiente, a saúde humana e animal, as relações justas de trabalho, além de questões como preço e marca. É muita coisa que a gente precisa preocupar, né? São muitos critérios para dizer se você é consciente ou não. E aí eu pergunto para você, are you a conscious consumer? Are you a conscious consumer? Eu confesso que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, eu me preocupo simplesmente com esses dois critérios, price e brand. Price é o valor do produto e brand, a marca. Eu ignoro totalmente o meio ambiente, a saúde humana e animal, as relações justas de trabalho e só me preocupo com preço e marca. Isso não me faz, então, um consumidor consciente. E aí eu sugiro que vocês procurem no Google empresas que são conhecidas mundialmente, não simplesmente pela excelência dos produtos que são vendidos por elas, mas principalmente pela forma abusiva em que tratam os seus empregados, seus funcionários. Então pesquisem no Google. Muitas dessas empresas, vocês vão ficar chocados, são conhecidas mundialmente, mas elas exploram, inclusive, crianças, né, o trabalho infantil. Então pesquise, vai lá, como tarefa de casa. Aqui nós temos outra propaganda. Olha o que essa propaganda quer nos mostrar. Vou dar uns segundinhos para vocês observarem.
A gente tem roupas dos dois lados, a gente tem uma modelo, né? Olha o céu como está escuro. A gente tem um slogan, né, do que está sendo da marca, da campanha. A gente tem o evento e a gente tem a data. Aqui embaixo nós temos outras marcas que estão apoiando esse evento, tá bom? Bom, observado isso, eu vou mostrar para vocês agora umas palavras e vocês vão me dizer se isso está aqui ou não nessa imagem, nessa propaganda, nesse advertisement, ok? A gente só vai fazer um check. What can you identify in it? What can you identify in it? O que você consegue? O que você pode? Então aqui eu tenho o verbo can, o verbo poder, conseguir, né? What can you identify in it? A model, tem uma model, yes. A clear blue sky, olha o céu. Olha o céu como tá. Blue sky, a palavra sky é céu. Tá clear, tá blue? Não, o céu tá dark, tá gray. E como é que eu falo? Como é que eu soletro a palavra gray? G-R-A-Y ou G-R-E-Y? Qualquer uma das duas está certo. Gray com A, inglês americano. Gray com E, inglês britânico. Você também vai optar qual das duas você quer escrever, de qual forma, né? Clothes. Clothes é isso aqui, ó. Roupas. Então a gente tem uma modelo numa passarela, né, com roupas de ambos os lados. Date and location of the event. Date and location of the event. Tem a data? October. Né? Tem o local do evento? Tem. Robson Square. Name of the event. Eco Fashion Week. Eco Fashion Week. E time of the event. Time of the event. Tem aqui? Não tem time. Não tem a hora que vai acontecer, tá? Então, coisas que não tem. Time of the event and a clear blue sky. Tá gray. Agora, essa modelo, ela passa, né? Ela está desfilando sobre uma passarela. Passarela. Passarela em inglês, eu digo catwalk. Catwalk. Formado por duas palavras. Cat, de gato, e walk, W-A-L-K, né? Walk, do verbo caminhar. Então, agora vocês se imaginem um gato caminhando, né? Catwalk. Se eu estivesse em sala de aula, eu imitaria para vocês, mas como eu não quero me tornar um meme, então eu vou deixar isso para lá, tá ok? Então, catwalk, gray, dark sky, clubs, né? A model, tem aí todas essas informações, a gente consegue observar nessa propaganda. Aqui embaixo, a gente tem recycling 1 pound of textile saves 717 liters of water. Então, a gente vai falar agora de water, água, tá? Como é que nós gastamos água na produção das nossas roupas? Bom, aqui nós temos um outro texto, uma outra imagem, não é uma propaganda, agora ele já muda o estilo do texto, e aí eu vou ler com vocês o texto, e a gente, enquanto eu estiver lendo, vocês vão marcando e identificando as palavras que vocês reconhecem. A gente tem palavras parecidas com o português e palavras que vocês já conhecem o significado. E aqui eu dou um outro exemplo. Essa imagem que eu falei que a gente pode se basear também por imagens para a gente entender o texto, às vezes a imagem é uma espécie de pegadinha para a gente. Ela não tem muito a ver com o texto. Então eu já estou dando uma dica para vocês. Será que essa imagem tem a ver com o texto que a gente vai ler agora? Vamos ler. It takes about 700 gallons of water, ou water, tanto faz, water mais americanizado, water mais britânico. Então, it takes about 700 gallons of water to produce one cotton shirt.
and about 2,000 gallons to create a pair of jeans. O que isso está dizendo? Vamos por parte? Gallon parece o quê? Galão, né? A gente fala, pega um galão d'água aí. Só que a gente não sabe a medida de gallon. Gallon é uma medida usada nos Estados Unidos. Para um galão, são 3,785 milímetros de água. Então, é mais ou menos 3 litros e 800 ml, tá? Então, 3 litros e 800 ml corresponde a um galão, beleza? Aqui a gente está falando 700. Então, 700 galões de water, tá? Para quê? To produce, para produzir one cotton shirt. Shirt é isso aqui, ó, camisa, camiseta, tá? Shirt. Então, para a gente produzir uma camisa de algodão, cotton shirt, a gente vai gastar 700 galões de água. A gente colocando esse litro, fica 4 vezes 7, 2.800 litros de água, né? Para produzir uma camisa de algodão. Seguindo, esse about que a gente leu lá atrás, que era sobre, aqui a gente tem aproximadamente. Ele não vai significar sobre, aqui significa aproximadamente. Então, about, aproximadamente 700 gallons. Aqui eu tenho 2,000 gallons, 2.000 litros, né? Dá mais ou menos 8.000 litros de água to create a pair of jeans, né? That's about 8 cups of water per day for 10 years. That's about. Esse that's about aqui é uma expressão, quer dizer, é aproximadamente 8 copos de água por dia por 10 anos. É como se você pegasse 8 copos de água e jogasse fora todos os dias durante 10 anos, né? Para a gente produzir uma calça jeans e uma camisa de cotton, de algodão. So, before you casually buy a t-shirt, think of the impact it's going to have on Earth. So, então, before, antes. So, before, antes de você comprar uma t-shirt, né, uma camisa, think, né, pense no quê? No impacto on the Earth. On the Earth. O que é Earth? Earth é o planeta Terra. Então, pense no planeta Terra antes de você comprar e descartar uma camisa e uma calça jeans. Estão vendo como essa imagem nos enganou? A gente pensou que ela estaria se tratando de costureiras na Índia, né? Quando, na verdade, o texto está falando sobre o consumo de água. Pessoal, então nós estamos encerrando, chegando ao final da nossa aula, né? Foi um prazer estar com vocês, espero que vocês tenham divertido também. E tem uns exercícios para vocês fazerem, então acessem lá o portal Escola em Casa. Exercícios estão bem fáceis, estão tudo dentro do que a gente aprendeu hoje. E um abraço, uma boa semana, até lá!